Uma Mulher Feliz. Um livro de Márcia Silva, capítulo 11. O favor do Rei. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Salmos 63, 3. Ter o favor é a coisa mais importante na vida. Sem o favor de Deus, você jamais será uma mulher plenamente feliz. Por essa razão, é tão importante compreender como alcançá-lo. Favor é descrito na Bíblia como graça. Na verdade, na tradução em inglês, as palavras graça e favor vêm do original grego charis, traduzido no Novo Testamento por graça. Essa palavra no original significa aquilo que dá alegria, ou seja, aquilo que nos faz feliz. Desfrutar do favor é o mesmo que desfrutar da graça. Nos últimos anos, temos sido ensinados sobre a graça e como isso tem trazido revelação e nos levado a crescer em fé. Creio que é a vontade de Deus que você cresça em graça e favor, da mesma maneira que a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e graça. O fator sobrenatural. O fator natural pode ser alcançado com trabalho, mas o favor sobrenatural não pode. A história de Esther nos mostra como essa mulher alcançou o favor sobrenatural de Deus. Esse favor está disponível para você hoje. Como? Quando crê que recebeu o dom da justiça, você se coloca na posição do favor. Então a graça reina. E quando a graça reina, o favor de Deus é abundante sobre sua vida. Você só precisa permanecer na posição de justa diante de Deus. Mas, se você aceita a acusação do maligno, sai da posição de justa. Da mesma forma, quando tenta merecer a bênção de Deus, você sai da posição de justa, que é a posição do favor. E quando você sai, o favor não pode se manifestar em sua vida. Por isso, quanto mais você confessar que é justiça de Deus em Cristo, mais a graça vai reinar em sua vida, mais o favor virá sobre você. Funciona assim. Quando você sai do Espírito da graça, não pode desfrutar do favor sobrenatural de Deus. Ainda que não perca a salvação e a justificação que você recebeu em Cristo, você pode perder o desfrute do favor na sua vida. A verdade é que a graça reina onde há humildade. Onde existe justiça própria, há orgulho, por isso o favor não se manifesta. A Bíblia conta a história de duas mulheres que se submeteram e por causa disso experimentaram o favor do rei. Por outro lado, outras mulheres que vieram antes delas e estavam na mesma posição não alcançaram favor. Essas mulheres apontam para tipos de mulheres hoje, aquelas que têm a posição mas não desfrutam do favor, e aquelas que desfrutam plenamente do favor do rei. Esther alcançou o favor. A história de Esther aponta para nós hoje. Assim como Esther, nós podemos ou não receber o favor do rei. Tudo depende da nossa postura em nos submeter a ele. Esther foi uma mulher que alcançou o favor do rei. Porém, a sua antecessora Vasti o perdeu. O que essas duas mulheres têm a nos ensinar? Creio que a história da rainha Vasti está na Bíblia para nos ensinar algo. Vasti era rainha da Pérsia antes de Esther e tinha todos os privilégios de uma rainha, além, é claro, do acesso à presença do rei. Porém, ela perdeu tudo isso por causa de uma atitude errada no seu coração, a insubmissão ao rei. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira.
Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Embora Vasti tivesse a posição de rainha, a sua atitude foi tão séria que despertou a ira do rei. Isso nos mostra que a insubmissão rouba o favor. Deus quer abençoar, mas o coração endurecido pode bloquear o favor na sua vida. A Bíblia diz que, por causa da dureza do coração do povo de Israel, eles não entraram em Canaã. Eles já tinham a promessa. Deus queria cumpri-la, mas a atitude errada do povo o levou a perder a posse da herança. A insubmissão no coração é uma questão séria, porque é o oposto do Espírito de Cristo. Jesus é o nosso padrão de como receber graça. Ele, sendo Deus, não usurpou agir como Deus, mas tomou a forma de servo, ou seja, de submissão. A submissão é um dos maiores testes das mulheres de Deus, porque muitas irmãs, embora salvas, enxergam esse princípio com olhos naturais e não como o Senhor vê. Por essa razão, perdem o favor dele na sua vida. Por causa de uma atitude impensada, Vasti perdeu todos os seus privilégios, inclusive o acesso à presença do rei. E sem acesso, não existia mais favor. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um édito real para que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ester 1:19. Depois que o rei Assuero destituiu Vasti da posição de rainha, ele promoveu o maior concurso de Miss da história, com a diferença de que o prêmio seria ele mesmo. Milhares de moças se apresentaram e, dentre elas, ele escolheu Ester. Qual o motivo de Ester ter sido tão abençoada? A Bíblia diz que ela alcançou favor. Todas as candidatas ao trono certamente pediram muitas coisas, como roupas, perfumes e acessórios para impressionar o rei. Ester, porém, não pediu nada, somente o que Hegai, o eunuco, mandou. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou favor de todos quantos haviam. Ester 2:15. Esta frase diz muito sobre Ester. Alcançou o favor de todos quantos haviam. O que havia em Ester que fazia com que ela conquistasse a todos? O espírito de submissão. Ester aprendeu a submeter-se a Mordecai. Ele não era o seu pai, mas, mesmo assim, ela reconhecia sua autoridade, pois Mordecai foi quem a criou e discerniu os planos de Deus para ela. O favor começou quando ela se dispôs a ouvir as pessoas que Deus colocou na sua vida para abençoá-la. Ester também se submeteu a Hegai, o eunuco do rei. Certamente as moças outras ignoraram os conselhos de um eunuco. Afinal, era apenas um empregado do rei, estava muito abaixo da escala social daquele tempo. Contudo, Hegai sabia exatamente como agradar ao rei. Mais uma vez, ao submeter-se ao eunuco, Ester se colocou na posição do favor, pois ela fez tudo o que ele disse. Hegai é uma figura do Espírito Santo na nossa vida. Aquele que tem acesso ao coração do Pai e sabe tudo o que o agrada. Por isso, a forma mais segura de você desfrutar do favor de Deus é ser guiada pelo Espírito Santo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Ester se submeteu às direções dadas por um eunuco.
Contudo, hoje, muitas mulheres se recusam a se submeter aos seus maridos, dizendo que não podem se submeter a um homem que não merece o seu respeito. O que não sabem é que essa submissão apenas trará ainda mais favor sobre elas, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Aparentemente, um eunuco não era alguém que merecesse você parar para ouvir, mas Esther considerou essa possibilidade e a sua atitude agradou a Deus. Creio que Ele coloca pessoas na sua vida que sabem menos que você, pessoas simples como seus pais, para que você aprenda a ouvir e a se submeter. Porém, muitos não percebem e se tornam arrogantes e insubmissos. Por isso acabam perdendo o favor de Deus. Hoje, é perceptível como a mulher moderna é programada para falar, se posicionar, dar a sua opinião e competir com o homem. Mas isso não funciona dentro do casamento de um homem e uma mulher de Deus, nem no seu relacionamento com Deus. Esse é o espírito de Vasti, pois ela ignorou o chamado do rei. É preciso aprender a ouvir os conselhos de Hegai, ou seja, ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiada por ele. Foi exatamente isso que Esther fez, e por essa atitude ela alcançou o favor do rei. Ter o favor é a coisa mais importante na vida. Se você é negociante e ganha o favor dos seus clientes, será uma empresária abençoada. Se você é empregada e recebe favor do seu patrão, será muito abençoada. Deus usará aqueles que estão perto de você para liberar as bênçãos na sua vida. Creio que o Senhor coloca à nossa disposição muitas coisas que jamais recebemos ou desfrutamos, simplesmente porque não ativamos nossa fé naquela área. Esther estava debaixo do favor de Deus e ela usou isso para salvar o seu povo. Ela nunca tinha feito isso antes, mas teve ousadia para ir à presença do rei e pedir porque ela sabia que tinha o favor de Deus. Essa é uma atitude de fé. Abigail alcançou o favor do rei. Abigail foi outra mulher descrita na Bíblia que alcançou o favor do rei. O seu marido é caracterizado como um homem ímpio e perverso, mas ainda assim ela se submeteu e o honrou diante do rei. Havia um homem que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. 1 Samuel 25, 1 e 2. Nabal quer dizer tolo, mas ele é descrito como um homem duro e que quer dizer severo, e também maligno, que significa mal. Imagine essa mulher casada com um marido severo e mau. Ele era um homem infeliz e fazia sua mulher também infeliz. A Bíblia diz que não havia ninguém que pudesse ponderar qualquer situação com ele. Mas mesmo assim, ela honrou seu marido. Certo dia, Davi foi pedir retribuição por ter protegido os pastores de Nabal, mas em vez de ajudá-lo, Nabal o tratou muito mal. Davi, com o seu pelotão, estava a ponto de matá-lo quando Abigail interveio. Por causa da sabedoria e da humildade dela, Davi não matou Nabal, mas 10 dias depois, Deus mesmo o fez perecer. E quando ouviu que Nabal havia morrido, Davi voltou e se casou com Abigail. Deus tem compromisso com aqueles que se submetem. Abigail poderia ter permitido que Davi matasse Nabal e ela ficaria livre da sua opressão, mas não fez isso. Ela fez o que seu marido não fez, submeteu-se diante do rei. Assim ela agradou o rei e foi por ele desposada. Sua vida mudou radicalmente porque ela ganhou o favor do rei. Contudo, a sua antecessora não tinha a mesma sabedoria. Mical, a primeira esposa de Davi.
Ela era filha do rei Saul e é um modelo de mulher que desonrou seu marido. Mical tinha posição, tinha sangue real e poderia ter sido a mãe do futuro rei de Israel, mas, ao contrário, ela nunca teve filhos. A Bíblia relata o momento em que Davi entra em Jerusalém com a Arca da Aliança e Mical tem uma atitude desonrosa e insubmissa ao rei. Ao entrar a Arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical saiu a encontrar-se com ele e disse-lhe: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Segundo Samuel 6, do 16 ao 23. Mical perdeu a chance de ser abençoada por causa da sua atitude arrogante e soberba. Por outro lado, Abigail alcançou o favor do rei. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado, porém aquele que se exalta será humilhado. Isso se cumpriu no caso dessas mulheres. Por que Deus nos dá o seu favor? Cada vez que você escolhe a vontade de Deus, o resultado será o favor na sua vida. Quando você honra a Deus, quando o mantém em primeiro lugar, você encontrará favor diante dele. Um toque do favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho. E quando o favor se manifestar na sua vida, as pessoas poderão debater o que você diz, mas não poderão debater o que vem, porque o favor fará com que você se destaque. Talvez poderia escolher outra pessoa, mas por algum motivo escolheram você. Poderiam ter comprado qualquer casa na vizinhança, mas por algum motivo gostaram mais da sua. Isso é o favor de Deus por você. Acredite, o favor é mais poderoso do que o seu currículo. O favor a levará aonde você não tem as qualificações para chegar. O favor abrirá portas que a deixarão perplexa. Você dirá: como cheguei aqui? Eu era menos provável. O favor fará com que a oportunidade chegue até você. Esther não estava procurando a posição de rainha. A posição chegou até ela. Esther saiu da periferia e foi direto para o trono. Favor não é ter uma casa maior, um carro melhor ou mais patrimônio. Não há nada de errado com essas coisas, mas não é por isso que Deus vai favorecer você. O favor de Deus é para cumprir o seu propósito e promover o seu reino. José recebeu favor para salvar o mundo da fome. Esther recebeu favor para livrar os judeus da morte. Você também receberá favor para cumprir um propósito. Sua cura pode ser para a salvação da sua família. Sua prosperidade pode ser para sustentar muitos pastores e missionários. Sua promoção a um cargo importante pode ser para ajudar a igreja a avançar. Você simplesmente não sabe. Apenas lembre-se de que o favor é para um propósito divino. O segredo para ser uma mulher feliz é simplesmente alcançar o favor do rei. Esse favor não impedirá que você tenha problemas, mas impedirá que os problemas derrotem você. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther 2:17. Fim do capítulo 11.